Boa tarde, gente. Então, hoje eu reviso as aulas 5 e 6 da segunda parte do curso do CC024. Então, eu vou falar aqui de tratamento de erros e passagem de parâmetros. Então, começando com tratamento de erros, eu disse que algumas linguagens disponibilizam sintaxe para que o programador possa descrever situações excepcionais. Outras linguagens não. Por exemplo, em C, a gente não tem uma sintaxe, algo que me permita descrever situações de erro. Por outro lado, tem várias linguagens em que esses mecanismos existem. Então, naquela aula, a gente falou principalmente do mecanismo de exceção, o tratamento de exceções. Então, o tratamento de exceções, se vocês lembram, ele é um tipo de... é uma forma de... é um padrão de projetos, e ele consiste de três componentes. Eu preciso ser capaz de declarar a exceção, eu preciso ser capaz de disparar a exceção e eu preciso ser capaz de capturar e tratar. Capturar ou tratar a exceção. Aqui eu tenho alguns exemplos. Então, aqui eu tenho um exemplo de tratamento de exceção em ML. Então, nessa linha eu declarei a exceção, nessa linha aqui eu disparo a exceção, vocês estão vendo? E aqui nessa linha eu capturo a exceção. Para declarar, eu uso a palavra-chave exception. Para disparar, eu uso raise. E para tratar, eu uso a palavra handle. Python, mesma coisa, mesmas ideias. Para declarar uma exceção, estendo a classe exception. Para disparar uma exceção, uso a palavra-chave raise. E para capturar uma exceção, eu uso a palavra-chave except. E a gente ficou um tempo maior descrevendo o tratamento de exceções em Java. Em Java, exceções são classes que estendem error ou exception, que estendem essa classe throwable. Em Java eu tenho aqui uma diferença, porque eu tenho exceções que o compilador me força a tratar e exceções que eu trato se eu quiser. Então, o que é isso, né? Exceções como, por exemplo, arithmetic exception, eu trato se eu quiser. Por outro lado, se eu estendo a classe exception, nesse caso, não tem jeito, eu preciso tratar a exceção. Então, por exemplo, aqui eu defini uma classe myException, que estende exception. Nesse caso, não tem jeito, ou eu mando essa exceção para frente, ou eu trato ela com o try-catch explícito. Se não houver o try-catch, meu programa não compila. Uma última coisa que a gente viu em Java é que existe uma técnica para eu garantir que o código sempre vai ser executado. São os blocos finally. Então, se eu tenho um programa como esse aqui, por exemplo, vejam bem, esse bloco finally ele sempre é executado, independente de uma exceção ter acontecido ou não. Então, isso é uma forma de garantir que eu estou devolvendo recursos. Por exemplo, eu estou fechando arquivos, estou fechando conexões de banco de dados, em face de situações errôneas. Java até onde eu saiba, é a única linguagem que, de fato, força o programador a tratar alguns tipos de exceções. Essa foi uma decisão polêmica do projeto da linguagem. Outras linguagens não fazem isso, tem linguagens mais modernas, como C#, por exemplo, ou Scala. Bom, a vantagem é que eu sei que algumas exceções vão ser tratadas, a desvantagem é que acaba ficando pedante escrever código, a lógica de tratamento de erros pode ficar muito grande. Então isso foi tratamento de exceções, depois eu falei de passagem de parâmetros. Então, eu falei de mecanismos de passagem de parâmetros na aula número 6, da segunda metade do curso. Então a gente viu que existe eu posso associar parâmetros via posição, assim, o primeiro parâmetro formal se associa ao primeiro parâmetro real, ou via palavras-chave, igual em Python, aqui eu estou usando uma palavra-chave para associar parâmetros.
Algumas linguagens, por exemplo, C++, me permitem definir valores opcionais para os parâmetros. Então, aqui eu tenho parâmetros com alguns valores opcionais, e se eu omito parâmetros reais, eu acabo usando os valores opcionais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou acabar produzindo 20, não é? Porque o primeiro parâmetro ele foi atribuído aqui a 1. E depois a gente viu que havia alguns mecanismos de passagem de parâmetros. Eu estudei com vocês 4 com mais atenção. Então, passagem por valor e passagem por referência, e passagem por expansão de macros, e passagem por necessidade. Então, a maior parte das linguagens de programação usa passagem por valor. Então, quando eu passo um parâmetro, eu não estou passando o endereço da coisa, eu estou passando a coisa, eu estou passando o valor da coisa. É por isso que o swap em si ele não funciona, a gente teria que passar ponteiros. Mas mesmo que quando eu passo ponteiros, ainda é passagem por valor, porque eu estou passando uma cópia da coisa apontada, né? Não estou passando a própria coisa apontada. Passagem por referência ela existe em algumas poucas linguagens, Pascal ou C++, por exemplo. Então, por exemplo, em C++ eu uso a sintaxe do ampersand para definir passagem por referência. Então, nesse caso aqui, eu estou passando uma referência de y, ou seja, a cópia do endereço de y, que é a referência de y. Então, modificações em y dentro de swap vão se refletir fora de swap. Passagem por referência tem alguns problemas, principalmente no que tange a corretude dos programas. É fácil escrever programa que não vai ficar correto. Então, por exemplo, aqui, imagina que n e ands acabem sendo a mesma coisa. Ao atribuir a ands, eu mudo o valor de n. O programa fica uma bagunça, né? Então, muitas linguagens hoje acabam não usando passagem por referência. Os outros dois mecanismos, passagem por expansão de macros e passagem por necessidade, né, por avaliação tardia, são mecanismos não estritos. Eu avalio o parâmetro somente se eu precisar do parâmetro. Então, por exemplo, em uma macro, eu vou avaliar o parâmetro somente se eu efetivamente for usá-lo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. E eu avalio tantas vezes quanto eu venha a usá-los. Então, por exemplo, esse programa aqui, ele é... Assim, imagine que eu fizesse um programa, deixa eu ver, desse jeito aqui, assim. Eu ia acabar avaliando... deixa eu mudar minha macro um pouquinho aqui. Eu ia acabar avaliando A 2 vezes. A primeira vez quando eu lesse A aqui, e a segunda quando eu lesse A aqui. Isso aqui é a passagem por expansão de macros. E a última técnica que a gente viu foi a passagem por necessidade, que é utilizada em Haskell, por exemplo. Então aqui eu avalio o parâmetro se eu for usá-lo, mas somente se eu for usá-lo, né? E quando eu avalio o parâmetro, eu acabo guardando o valor dele em cache, de modo que eu não avalio novamente. E isso é a técnica que permite a Haskell, por exemplo, avaliar estruturas de dados infinitamente grandes, como listas infinitas, por exemplo. Então foi isso.